A paz do Senhor Jesus. Vamos dar sequência nesse estudo do livro do Apocalipse. Já estamos quase no final dessa revista, né? Chegamos já na penúltima lição desse segundo trimestre de 2022, que vai falar sobre o trono branco e o juízo final. Só lembrando os irmãos que esse julgamento diante do trono branco não será para todos, né? Mas apenas para aqueles que se perdem. Na verdade, esse juízo será a aplicação da sentença que já tinha sido definida após a morte, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz isso. E enquanto não chega esse dia do juízo final diante do trono branco, aqueles que morreram sem Cristo, na incredulidade, ficam provisoriamente no Hades, né? O vulgo inferno. Já os salvos, que também tiveram seu destino eterno definido após a morte, ou no arrebatamento, receberão sua sentença antes dos ímpios, né? Pedro diz isso também, que o julgamento começa pela casa de Deus, né? Pelo povo de Deus, pelos salvos. E esse julgamento será para receberem seus galardões, né? Suas recompensas por suas obras, ali diante do tribunal de Cristo, que não tem nada a ver com o trono branco. O texto de referência para a lição de hoje é o capítulo 20 desse livro do Apocalipse. Os versículos estão intercalados, né? São o 7, o 8, 12, 14 e o 15. Diz assim o texto: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Agora o versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse é o texto de referência para hoje. E Cristo aqui é quem será o justo juiz, né? Ele quem vai julgar todas as nações. Hoje ele ainda é o advogado de defesa daqueles que o contratam, né? Que o recebem pela fé. Mas nesse dia do juízo final ele será o juiz, né? No Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 20, diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E mais ainda, né? Não só Cristo julgará, como nós também seremos como se fossem seus auxiliares nesse julgamento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós havemos de julgar o mundo e os anjos, né? Olha que privilégio, irmãos, né? Isso é graça, isso é a manifestação do amor de Deus para aqueles que o amam. Mas antes desse julgamento do trono branco, e após o milênio, nesse intervalo, Satanás será solto, né? O tópico 1 vai falar sobre isso. Deus vai dar um alvará de soltura para o diabo por um pouco de tempo. Então as pessoas, após desfrutarem por 1000 anos do reinado justo e pacífico de Cristo, com todos os seus benefícios, verão Satanás novamente solto e serão testadas, né, ou tentadas pela última vez antes do juízo final. Agora, a questão que fica no ar é por que Satanás tem que ser solto, né? Porque as pessoas estarão vivendo no milênio sem opção de escolha. Só Jesus estará reinando. Então, ao soltar o diabo, Deus estará dando o direito dessas pessoas escolherem entre Jesus e o diabo. E paz, meus irmãos, a Bíblia diz que muitos escolherão se rebelar contra Deus, né? João chega a comparar a quantidade de pessoas com a areia do mar. Por isso que ninguém deve apontar o dedo para Adão e Eva, né? Não são só eles que foram enganados, não. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos nós já nascemos no engano do pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. E após o milênio não será diferente, muitos serão enganados pelo diabo. O item 1.1 reforça que ele sairá a enganar as nações, que por sinal é uma de suas características, né? Desviar as pessoas da verdade através do engano, usando suas artimanhas, suas sutilezas, e isso será em toda a terra, né? Gog e Magog.
norte e sul, leste e oeste. E o povo de Deus também deve estar atento, orando, vigiando, porque o diabo ainda está solto ao nosso derredor e se dermos brecha, ele engana até os escolhidos. Às vezes nós oramos, Pai nosso que estais no céu, não nos deixe cair em tentação. E Deus responde, né? Então orai e vigiai para que não entreis em tentação. Só cai em tentação quem entra na tentação, né? E tem tentação que pode ser evitada através da oração e da vigilância. O item 1.2 fala sobre Gog e Magog, a última rebelião, né? Essa batalha não é a mesma do capítulo 38 e 39 ali do livro de Ezequiel, que também leva o nome de Gog e Magog. Como o propósito é o mesmo em ambas as batalhas, né? Atacar o governo de Cristo, então levam o mesmo nome. Interessante que o diabo parece que não aprendeu a lição, né? Ele já quebrou a cara na primeira rebelião contra Deus nas regiões celestiais e vai insistir em se rebelar contra Deus na terra também. E mais uma vez ele vai se dar mal, porque o Deus que venceu ele no céu é o mesmo que vai vencer ele na terra também. Jesus disse, né, irmãos? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, né? Deus é o mesmo no céu e na terra. Deus é o mesmo nos montes e nos vales. Por isso que a gente nunca deve murmurar quando estiver passando pelo vale, né? Nos vales Deus estará conosco também. E por sinal as bênçãos fluem melhor nos vales, né? Se você, por exemplo, tiver um terreno empoçado, cheio de água parada, o que você vai fazer? Vai abrir uma valeta, né? Um pequeno vale para escoar a água, não é isso? E a água fala de bênçãos, né? Rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Mas para fluir, irmãos, nada melhor do que um vale. Josafá que o diga, né? Deus deu a vitória para ele contra os amonitas e os moabitas ali no vale de Beraca, né? No vale da bênção. E o diabo não atentou para isso, né? Que Deus é o Deus dos vales também e também dos montes e vai ser vencido definitivamente no vale do Megido. Já o item 1.3 fala sobre a influência da natureza pecaminosa como a causa de muitos se deixarem enganar pelo diabo, né? Irmãos, mesmo com Satanás preso no abismo, as nações no milênio ainda terão a natureza pecaminosa, né? A natureza adâmica. No milênio ainda haverá nascimento, velhice, morte e a possibilidade de pecar também. As pessoas ali não terão seus corpos glorificados como salvos que vieram com Jesus para reger as nações com vara de ferro, né? Então, primeiro vai haver essa última batalha. Os anjos então vão separar os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita. E só então os fiéis do milênio terão seus corpos transformados como os demais, né? Impressionante o que não faz a cobiça, né, irmãos? Muitos no milênio vão trocar 1000 anos de justiça e paz, uma qualidade de vida significativa, com saúde, segurança, prosperidade que tinham no governo de Cristo, pelo engano de alguém que nunca deu nada para o ser humano, né? Pelo contrário, só matou, roubou, destruiu. E isso nos faz lembrar do povo de Israel, né? Que após provarem por 40 anos da provisão divina no deserto, daquele que nunca deixou faltar nada para eles, pão, água, ar-condicionado no calor e no frio ali do deserto, e após tudo isso ainda desejavam a comida do faraó, que sempre oprimiu a eles, né? Será que isso acontece nos nossos dias também? Quantos que têm sido profano como Esaú, que têm trocado as bênçãos espirituais pelos pratos de lentilha desse mundo? Enfim, chegou o juízo final, né? Pelo menos no tópico 2 da lição. O diabo finalmente foi vencido e lançado definitivamente no lago de fogo, de onde nunca mais sairá, né? Ali já estarão o anticristo, o falso profeta, que inauguraram o lago de fogo. E depois que o diabo completar essa trindade maligna no lago de que arde com fogo e enxofre, será a vez dos ímpios serem lançados ali. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, isso desde Adão até o último que nasceu no milênio, será lançado no lago de fogo, né? Essa é a segunda morte. E aqui, irmãos, é onde dói mais. Ímpio não diz respeito somente ao estrupador, às prostitutas, aos homossexuais, aos traficantes,
aos ladrões, pecadores considerados de alta periculosidade e que cometeram pecados hediondos, né, espiritualmente falando. Ímpio é todo aquele que comete impiedade, independente do nível ou do grau do pecado, né? Para você ter uma ideia, no mesmo lago de fogo onde estará o anticristo, o falso profeta, o diabo, os abomináveis, os homicidas, os que se prostituem, entre tantos outros, estarão também ali os tímidos, né, os medrosos, né, que por sua covardia negaram o único meio de escaparem do lago de fogo, negaram a fé. O capítulo 21, versículo 8 diz isso, né? Irmãos, não cabe a nós julgarmos, né? Mas fica a questão: quantas são as pessoas que amávamos e que partiram sem Jesus? E quantas são as que amamos, que ainda vivem, mas que não receberam Jesus ainda? Para aquelas pessoas que já se foram, não tem mais jeito, né? Infelizmente, após a morte segue-se o juízo. Mas para essas que ainda vivem, tem jeito. E a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa, né? De levarmos o evangelho até essas pessoas. Aquele texto de Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31, deixa isso bem claro, né? Ali um homem clama: Pai Abraão, envia alguém lá na terra para alertar meus 5 irmãos que ainda vivem, a fim de que não venham para esse lugar de tormentos. E Abraão responde, né? Tem os profetas lá que ouçam-nos. Agora o problema é se os profetas se calarem, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Percebe, irmãos, a nossa responsabilidade sobre o destino eterno dessas pessoas? E lá no livro de Ezequiel diz que Deus vai requerer de nós se nós nos calarmos, né? Então, se você não pode ir pessoalmente, se eu não posso ir pessoalmente, nada nos impede de ao menos compartilharmos uns versículos bíblicos, né? Uns vídeos da palavra de Deus. Irmãos, hoje a tecnologia nos permite evangelizar alguém que está do outro lado do mundo em frações de segundos. E muitas vezes nos calamos, né? Ou postamos tantas coisas supérfluas. E o lago de fogo é uma realidade, né? Ele é real. Aqui não cabe interpretação como sendo um estado espiritual, porque ali serão lançados corpos, né? Matérias. O item 2.1 vai falar sobre o trono branco que João viu, de onde então serão julgados todos os ímpios, né? O branco, como sempre, indica a pureza, a santidade, a glória de Deus. E é desse trono branco que sairá o maior julgamento de toda a história, né? E um Deus tão puro jamais permitiria alguém impuro no seu reino, né? Na Nova Jerusalém não haverá nada que contamine. Só os limpos de coração é que verão a Deus. O salmista, lá no Salmo 24, versículos do 3 ao 5, ele disse, né? Quem subirá no monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E ele mesmo respondeu, né? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, esse receberá a bênção do Senhor. E a única maneira de termos o nosso coração limpo é através da obediência à palavra de Deus, né? Nada mais tira o grude do pecado. Jesus disse para os seus discípulos, né? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E depois Paulo vai confirmar, dizendo que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E quanto aos homicidas e aos adúlteros, aos que se prostituem, aos corruptos, né? Aos ladrões e aos tímidos também, será que para eles não tem mais jeito? Tem jeito sim, né? Enquanto há vida, há esperança. Pedro disse lá em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Para o tímido que se arrepende tem jeito, porque Pedro era tímido. Ele negou Jesus 3 vezes, se arrependeu e Jesus deu a ele a chave do reino dos céus, né? Que é a palavra que liberta, né? Em 2 pregações de Pedro, quase 8.000 almas foram libertas. Para o ladrão que se arrepende, também tem jeito. Teve um que foi crucificado com Jesus, né? E ouviu dele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E para os fornicadores e adúlteros arrependidos? Para esses tem jeito também, né? Queriam apedrejar uma mulher adúltera e Jesus a perdoou com a condição de que abandonasse o seu erro. O que dizer dos corruptos arrependidos? Tem jeito também. Zaqueu era um.
né? Ele se arrependeu e Jesus fez pousada em sua casa. Também para o homicida arrependido, como um serial killer, por exemplo, né? Paulo foi um matador de crente, um matador em série, né? E Jesus disse: esse é para mim um vaso escolhido. Para aquela prostituta arrependida também, a Raabe, né? Ela se arrependeu e entrou até para a genealogia de Cristo. E também, irmãos, é o que alguns de nós tínhamos sido, né? Mas havemos sido lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O item 2.2 fala sobre a ressurreição e o julgamento dos ímpios diante do trono branco, porque não se arrependeram nem se converteram, né? Irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Antes que ele se converta e viva. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E o fato é que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras, né? Somente pela graça somos salvos, por meio da fé. Muitos até tentarão se justificar pelas obras naquele dia. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então, dons não são sinônimos de salvação ou aprovação de Deus, né? Mesmo com Deus nos usando para profetizar, para curar, para ensinar, nós temos que rever como está a nossa vida diante dele. E, infelizmente, irmãos, tem muitos ímpios dentro da própria igreja precisando se converter, né? Não a igreja corpo de Cristo mesmo, mas a igreja templo ou instituição, né? Pedro tinha uma patente de apóstolo, o mais alto nível da hierarquia eclesiástica. Ele andava com Jesus para cima e para baixo, mas Jesus disse para ele, né? Quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Só que Pedro recebeu essa palavra e se converteu, né? Porque ele sabia que não tinha outro caminho para o céu. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, irmãos, muitos não recebem a palavra, né? Acham o discurso muito duro e naquele dia serão julgados segundo as suas obras. Quer seja grande ou pequeno, todos comparecerão perante o trono branco, né? Conforme diz o item 2.3, e de acordo com o capítulo 20, versículo 12 de Apocalipse. Claro que grandes e pequenos não diz respeito à estatura física, né? Mas aos níveis sociais, famosos, anônimos, ricos ou pobres, doutores ou analfabetos, religiosos ou ateus, né? E ali não haverá barganhas, irmãos. Não haverá venda de indulgências, não haverá nada do tipo quem pode mais chora menos ou toma lá da cá. Deus deixou isso bem claro quando alguém tentou barganhar com Pedro para adquirir o dom do Espírito Santo. Pedro foi enfático, né? O teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque julgaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. E a salvação é um dom de Deus, né, irmãos? Paulo disse: pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. A única exigência é a fé seguida de santificação. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem santificação ninguém verá a Deus também. E sem a fé, o julgamento no grande trono branco será inevitável também, né? Conforme diz o tópico 3. E haverá um juiz assentado no grande trono branco, como em todo julgamento, né? Tem um juiz. E conforme falamos no início, esse juiz será o Senhor Jesus, que foi o nosso advogado, mas que agora será o juiz, né? O pai a ninguém julga, ele deu essa incumbência ao filho, e refutando, né, ou descartando a teoria de que o pai e o filho são as mesmas pessoas, como alguns ensinam por aí, né? Pai, Filho, Espírito Santo são pessoas distintas, irmãos, né? Acontece que o filho foi promovido aqui pelo pai a ser juiz agora, né? Isso é maravilhoso, irmãos, porque imagine se você cometeu vários crimes, mas se arrependeu e contratou um advogado, né? E o cliente ele deve ser transparente com o seu advogado, que por sua vez deve ser de extrema confiança também, né? Aí o cliente não pode esconder nada do advogado. O advogado tem que estar por dentro de tudo o que o seu cliente fez, né? Então você conta para ele, você chora, você abre o coração arrependido e mesmo sabendo de toda a verdade,
que você realmente cometeu todos os crimes que o promotor está te acusando, o teu advogado ele vai começar a te defender, né? Só que a justiça dos homens é muito lenta e passa vários anos até que se chegue na última instância, no veredito final, né? Então considere que nesse intervalo o seu advogado prestou um concurso para juiz e foi aprovado. Então quando você vai para a audiência final diante do juiz, quem é o juiz? É ele mesmo, né? Aquele que você contratou lá atrás como advogado para te defender. Então você vai ficar radiante de alegria, não é mesmo? Glória a Deus, vou ser absolvido, porque o juiz já me conhece, ele sabe que eu estou realmente arrependido, né? Agora, se você não contratou esse advogado lá atrás e ele for te julgar lá na frente, ele não vai te absolver, porque ele não te conhece, não sabe que você mudou, que você não é mais o mesmo, que você está realmente arrependido, ele não sabe nada disso, né? Então ele vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Claro que Jesus é onisciente, né? Ele conhece a todos por dentro, por fora, até pensamentos e intenções de coração, nada está em oculto aos seus olhos, né? Então, quando ele diz nunca vos conheci, ele está dizendo, na verdade, você nunca me conheceu, você não me contratou, você me rejeitou, você abriu mão da minha defesa, você não tem intimidade comigo. Percebe, irmãos? Então, se alguém ainda que está nos ouvindo, né, não contratou esse advogado fiel, hoje é o dia. A procuração a ser assinada é a fé. A tinta da caneta é vermelha como sangue e você não vai pagar nada, né? Não vai pagar nada, nenhum honorário pelos serviços desse advogado, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então é só entregar os teus caminhos a ele, confiar nele e ele tudo fará. O item encerra dizendo que esse juiz havia sido morto quando era advogado, mas ressuscitou para ser juiz, né? Irmãos, haviam 2 discípulos no caminho de uma cidade chamada Emaús e eles haviam contratado esse advogado, mas eles receberam a triste notícia que ele havia morrido, né? E se entristeceram muito, mas de repente, quem que aparece do lado deles, ressuscitado? O advogado. Então eles ficaram radiantes de alegria e foram indicar para outros discípulos que esse advogado ainda estava na ativa, né? Então se alegre, meu irmão, minha irmã, porque o nosso advogado ele está vivo e voltará como juiz. Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de Jesus. E disso ele deu certeza a todos, ressuscitando ele dos mortos. O item 3.1 diz que os mortos serão julgados segundo as suas obras. E nesse item tem 2 pontos importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, se os mortos serão julgados segundo as suas obras, não adianta blasfemar contra Deus, né? Dizendo que ele é mau por criar o lago de fogo, porque Deus é bom. Ele vai lançar o pecado nas profundezas do mar. O profeta Miqueias disse isso, né? Acontece que se alguém estiver algemado ao pecado, irá junto. Só que depois o mar dará os seus mortos para serem julgados. E aqueles que estavam algemados ao pecado, que não têm seus nomes escritos no livro da vida, virão juntos, né, para serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então essas pessoas serão lançadas ali porque rejeitaram a única chave que liberta o pecador das algemas do pecado, né, a palavra de Deus. Jesus disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos é a questão dos livros que João viu. Notem que ele não viu um livro apenas, né? João disse que abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então tem um livro onde está registrado todas as nossas obras, boas e más, e tem outro livro onde estão registrados os nomes dos salvos de todos os tempos, né? E aqueles que não têm seus nomes escritos nesse livro da vida serão lançados no lago de fogo. Mas a questão é que o pastor William Barros, né, ele faz uma ligação entre o livro da vida e aquela passagem onde Moisés intercede pelo povo de Israel, onde eles haviam feito um bezerro de ouro para adorar. Moisés disse para Deus: perdoa-lhes, senão risca o meu nome do teu livro. Já que naquela época quase tudo era registrado em livros, né? Inclusive o nome dos líderes de Israel, os reis, os sacerdotes.
Mas o que importa, irmãos, para nós foi a resposta que Deus deu a Moisés, né? Aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Ou seja, do mesmo livro que Moisés se referia. E Deus disse para o profeta Ezequiel algo parecido, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? E está fora do alcance de alguém até como Moisés, que falava face a face com Deus, que tinha muita intimidade com Deus. Está fora do alcance de quem quer que seja dar a vida para salvar alguém do lago de fogo, né? Só Jesus pode fazer isso, irmãos, e ele fez, né? Ele deu a vida para salvar a humanidade, e em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual havemos de ser salvos. Então, não sabemos qual livro de fato Moisés se referia, mas Deus deixa claro que vai julgar cada um individualmente. O item 3.2 vai falar sobre isso, né? O julgamento será individual, cada um será responsável por seus atos e condutas perante Deus, né? Porque, ainda que seja uma multidão incontável que se apresentará diante do trono nesse dia, Deus conhece a cada um, né? Todos os pecados que estão ocultos aos olhos dos homens, Deus conhece. Até mesmo os fios de cabelo de cada um estão todos contados, né? E não haverá injustiças e nem erros no veredito final, nesse julgamento final, porque Deus é o justo juiz, né? Tudo será exposto naquele dia. Será como um filme, né? Sem edição, sem cortes, que Deus vai revelar naquele grande dia. Por isso, irmãos, o tempo que nos resta na carne, nós não devemos viver segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, né? Paulo diz que se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito, né, o Espírito Santo, mortificarmos as obras do corpo, aí nós viveremos. Mas tem que ser pelo Espírito Santo, né, porque sozinho nós nada podemos, né? Por isso que Deus nos deu o penhor do seu Espírito no nosso coração. É Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Por último, o item 3.3 diz que a sentença será a segunda morte. O texto diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e que esta é a segunda morte, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E a Bíblia aqui não está se referindo à morte como extinção ou aniquilação da alma, como andam ensinando por aí, né? Isso é heresia, irmãos. A Bíblia está se referindo ao sofrimento eterno da alma, à perdição eterna, com prantos e ranger de dentes, onde o fogo jamais se apaga, e o bicho, né, ou a alma nunca morre. E apesar da alma não ser extinta, não morrer, lá no capítulo 2, versículo 11 desse livro do Apocalipse, Jesus compara esse sofrimento eterno com uma segunda morte, né? Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, gravem isso que eu vou dizer agora, né? Quem nasce uma vez apenas, só o nascimento natural ali no ventre da mãe, esse morre duas vezes, né? Morre fisicamente e espiritualmente. Mas quem nasce duas vezes, no ventre da mãe e espiritualmente, que é o novo nascimento, esse morre uma vez apenas, né? Só a morte física. E se Jesus voltar antes, nem fisicamente ele morrerá. Então, vale a pena nascer de novo, né? Quem não nascer de novo não pode ver, muito menos entrar no reino de Deus, né? E não basta ser um religioso apenas, né? Como Nicodemos. É necessário deixar ser guiado pelo Espírito Santo, inclinar para o Espírito Santo naquela luta ali do Espírito contra a carne, que está lá em Gálatas, né? Porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. E o propósito de toda essa revelação, irmãos, que nós estamos aprendendo, dessa verdade tão dura, é nos despertar para a necessidade não somente de estarmos preparados, mas também para a tarefa de evitar que outros vão também para o lago de fogo, né? Pregando o evangelho de Cristo para essas pessoas, né? Porque a porta da graça ainda está aberta. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final dessa penúltima lição desse trimestre. Deus abençoe ricamente você que nos acompanhou até aqui, que contribuiu com seu like, que tem nos incentivado nesse trabalho. Eu sou muito grato a todos. Na próxima semana, querendo Deus, estaremos de volta para estudarmos juntos a última lição desse trimestre, a lição de número 13, que vai falar sobre o novo céu e a nova terra. Eu tenho certeza que aquele que começou essa boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o final, né?
E essa lição também será uma bênção para sua glória, para a glória de Deus, tá bom? A você que estará ministrando a lição de hoje na sua igreja, Deus te conceda inspiração, graça, unção nas palavras e abençoe ricamente a sua alma. E até a próxima lição.